Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de guia de usados, a gente está com o Ford EcoSport 2018. Um carro que recentemente virou muito polêmico no nosso mercado por conta da saída da Ford aqui do Brasil, mas que continua sendo uma opção muito interessante no mercado de usados. Especialmente aqui nessas versões 2017 e 2018 em diante, que ele perdeu aquele câmbio problemático Power Shift e ganhou um câmbio automático de 6 marchas. Então, bora conhecer esse carro em todos os detalhes e falar se ele ainda é uma boa opção mesmo no mercado de usados e como ele se equipara aos seus concorrentes da época e também entre os carros mais novos. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive-On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Lançado em 2004 aqui no Brasil, o Ford EcoSport foi o prepulsor desse segmento dos SUVs compactos, crossovers aqui no Brasil. E na época ele foi um carro que fez um enorme sucesso. Primeiro porque ele não tinha concorrência e segundo porque esse estilinho aqui caiu muito no gosto do brasileiro. Para vocês terem ideia, naquela época o principal concorrente dele era o Palio Weekend, que estava muito longe de ser um SUV, né? Era uma perua um pouquinho elevada. Passado alguns anos, o EcoSport recebeu atualização ali na linha 2008, com um visual um pouquinho mais moderno, um novo interior. Recebeu também ali a concorrência do Duster algum tempo depois, que foi o primeiro concorrente de fato aqui do EcoSport. E ali, passando um pouco mais para frente, em 2013, ele recebeu a segunda geração, que é essa geração que a gente está avaliando aqui hoje. Na época que essa segunda geração foi lançada, ela tinha opções de motores 1.6 e 2.0, ambos 16 válvulas, e com câmbio automático sempre o Power Shift. Tinha um câmbio manual também, mas se fosse automático, o Power Shift. Então é um carro que foi bastante criticado na época por conta desse uso. E apesar de ter sido ali o carro mais vendido do segmento em 2014, né, ele foi o mais vendido desde o seu lançamento em 2004 até 2014, de 2015 em diante, com a nova concorrência ali de Renegade, HR-V, depois de Creta e tantos outros carros que chegaram aqui nesse segmento, a vida aqui do EcoSport ficou bem mais complicada. Já fazendo essa leitura aqui de mercado, a Ford atualizou o EcoSport aqui no ano de 2017, já para a linha de 2018, trazendo novos motores. O antigo 1.6 16 válvulas foi substituído pelo 1.5 Dragon de 3 cilindros nas seções de entrada, e nas seções de topo, o 2.0 16 válvulas ali de 140 cavalos foi atualizado aqui pelo Direct Flex, que é o mesmo motor de injeção direta usado pelo Focus. E o câmbio automático deixou de ser o Power Shift ali, um automatizado de 6 marchas, para virar um câmbio automático com conversor de torque tradicional, também de 6 marchas, que agora, 5 anos depois do seu lançamento, não tem nenhum tipo de problema crônico, nem nada do tipo, ao contrário do antigo câmbio. Passando aqui mais um pouquinho para frente, né, nos últimos anos de fabricação, a versão Titanium do EcoSport perdeu o motor 2.0, começou a vir com o mesmo motor 1.5 Dragon das versões de entrada, e perdeu também o step ali na traseira, né, talvez um dos principais símbolos aqui do EcoSport. Então, na época foi até muito falado, né, que ele não tinha step, ele tinha um pneu run flat, mas apesar de eu pessoalmente gostar desse visual, eu acho que esse visual aqui com step agrada mais as pessoas no geral. E aí, depois disso, vocês já sabem como foi a história, né? A Ford decidiu sair aqui do Brasil, parou de fabricar EcoSport, Ka, Fiesta, e todos os planos para o futuro aqui desse carro foram descartados. O EcoSport era um carro global, né, que foi vendido nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e lá na Índia, inclusive, a Ford já estava preparando uma atualização para esse carro, com um novo visual ali na dianteira, mas que foi descartado. Assim como os rumores ali de uma nova geração do EcoSport, maior e mais luxuosa, que também foi deixado de lado. Hoje, a Ford é apenas uma importadora, ela não fabrica mais carros aqui no Brasil, então o EcoSport, que foi o seu maior sucesso aqui durante tantos anos, foi deixado de lado em um nome que a gente com certeza não vai ver aqui, pelo menos por conta dos próximos 5 ou 10 anos. O Ford EcoSport é um SUV compacto realmente bem compacto. Com 4,26 m de comprimento, ele até não parece tão pequeno assim, mas ele tem um entre-eixos bem curto e esse comprimento só chega nesse tamanho por conta do step ali na traseira. Ou seja, ele seria um carro que hoje estaria mais próximo ali do tamanho de um Pulse do que de um Renegade, por exemplo. Por outro lado, ele é um carro que tem quase 1,70 m de altura, realmente muito alto. Isso foi uma tentativa que a Ford fez aqui de aumentar o espaço interno aqui e separar ele um pouquinho ali do Fiesta, que era realmente um carro que tinha um interior bem apertadinho. Nessa versão Titanium aqui, ele tem rodas aro 17 com pneus 205/50. São rodas bem grandes, com pneus bem baixos,
o que até dá um visual legal para o carro, né? Preenche bem caixa de roda, não deixa aqui essa parte da dianteira tão alta. Mas, por outro lado, é um pneu muito baixo. Se você for pegar ali uma estrada de terra ou algum buraco ali na estrada, você vai acabar sofrendo bastante. E aqui na dianteira, né, como vocês podem ver, a gente já está falando aqui da versão facelift, ou seja, ele recebeu essa nova grade na dianteira. Os faróis aqui são faróis de xenon com projetor, faróis realmente muito bons. E a gente está falando aqui também de um carro que tem um conjunto de segurança muito bacana, que para a época, em 2017, era sem dúvida o melhor aqui do mercado, mas que mesmo hoje continua sendo um conjunto muito bom. Ou seja, é um carro que tem controle de tração, controle de estabilidade, 7 airbags, ou seja, até mesmo airbag de joelho ali para o motorista. É um carro que tem sensor de ponto cego, que tem sensor de tráfego cruzado, ou seja, um pacote muito, mas muito completo para a época e que até hoje continua sendo um pacote muito bom. E aqui embaixo do capô, né, a versão EcoSport Titanium já teve 3 opções diferentes de motorização. Nos primeiros anos, o motor 2.0 16 válvulas, depois que atualizou para o 2.0 16 válvulas com injeção direta, que é esse conjunto que a gente tem aqui, e depois com o motor 1.5 ali da versão de entrada, né, o motor de 3 cilindros. E nesse motor aqui, né, o Duratec 16 válvulas Direct Flex, a gente está falando de um motor que entrega 176 cavalos com etanol, 170 com gasolina, e de torque são 22,5 no etanol e 20,6 na gasolina. Ou seja, números de potência muito bons e de torque que fica ali deixando um pouquinho a desejar quando a gente compara ali com os carros turbo dessa mesma categoria. É um motor muito moderno, né, com bloco e cabeçote em alumínio, que não tem tanquinho de partida fria, que tem a injeção direta, né, uma característica muito curiosa aqui para o motor aspirado, e no geral, um motor que funciona muito bem. Mas qual que é o problema? Esses números aí, né, de 176 cavalos, até impressionam, parecem números muito bons. Mas quando a gente olha na prática esse carro, ele não parece ter esses 176 cavalos que ele tem aqui. Primeiro, claro, porque esse carro aqui está abastecido com gasolina, então o 176 virou apenas 170 cavalos. E segundo, porque essa potência máxima chega a 6.500 RPM, ou seja, na mesma rotação que o carro faz a troca de marcha. Então você nunca vai conseguir aproveitar 100% dessa potência aqui desse motor. E na hora que você acelera, ele não enche com a mesma vitalidade que ele parece integrar simplesmente na hora que você olha os números. Aqui pelo lado de dentro do EcoSport Titanium, a gente sempre tem esse interior com detalhes claros, né? E eu acho que fica especialmente bonito aqui com essa cor azul, né? O carro azul, com o interior preto, com esses detalhes do banco e da parte de baixo claro. Eu acho de extremamente muito bom gosto e que mesmo hoje, 5 anos depois do seu lançamento, ele continua sendo um carro bonito pelo lado de dentro e que impressiona na hora que você entra aqui. Sem dúvida alguma, é uma evolução muito perceptível se comparado à versão pré-facelift, ali até o ano de 2017, que tinha um interior ali um pouquinho mais simples. Falando aqui da ergonomia do interior aqui, olha, eu pessoalmente me agrada bem, viu? É um carro bem alto, o assento é alto mesmo na posição mais baixa aqui da regulagem de altura, então você tem uma visão muito boa aqui pelo lado da frente. E o volante, apesar de ser um pouquinho torto, você consegue sentar ele muito bem aqui no lugar. Vale deixar aqui como destaque positivo que ele é um carro que tem ajuste de altura do cinto aqui do lado do motorista e também do passageiro, um detalhe que alguns carros deixaram de ter nos últimos anos. Ele tem aqui, além do ajuste de altura do banco, você também tem um ajuste de altura da lombar, então é um banco que consegue se adequar ali à sua coluna para ficar um pouquinho mais confortável. E esse volante aqui é um volante com uma empunhadura muito, mas muito boa. Ele é um volante multifuncional, que você consegue mexer nas coisas do som aqui do lado esquerdo, computador de bordo do lado direito, piloto automático aqui na frente e ele tem também aqui as manoplas para troca de marcha, né? Então o câmbio não tem as trocas na alavanca, você tem aqui atrás do volante. Ou seja, uma ergonomia boa e que por conta desse visual aqui, desse painel bem para frente, né? Você acaba não usando muito o teto solar, mas você fica aqui sentado numa posição bem legal. E aqui no painel, o EcoSport pós-facelift usa um conjunto que me agrada bastante, com conta-giros analógico, um velocímetro analógico e um baita computador de bordo aqui no meio, que tem também a velocidade digital e aqui várias opções de visualização. Então você consegue ver ali nessa visão a velocidade média, o consumo instantâneo, você consegue ver a bússola, é um carro que tem aqui a navegação integrada, você consegue ver também a sua música que está tocando, seja no Bluetooth, seja na rádio, você consegue ver aqui se tem algum dispositivo conectado também, e você tem aqui as configurações do carro. Essa tela aqui é uma tela que eu sempre gosto de comentar na hora que a gente fala aqui do EcoSport, porque essa configuração aqui da frente pós-facelift, com essa roda aqui da versão Freestyle pré-facelift, nunca foi vendida, mas é o que a gente aparece aqui na tela, né? O que eu acho bem curioso.
Aqui embaixo também a gente tem as opções ali do computador de bordo, né, com consumo médio, velocidade média e tudo mais. E quando você está aqui na tela do computador de bordo, né, indo aqui para a direita, você consegue ir entre a viagem 1, 2 e também de zerar os valores. Ou seja, uma combinação muito interessante aqui, um computador de bordo bem completinho, com uma interface muito fácil e que você tem também a vantagem da leitura fácil aqui dos contagiros e velocímetros analógicos. E além do painel muito bom, toda a impressão de acabamento aqui do interior do EcoSport é muito positiva. Seja pelo soft touch aqui em toda essa parte superior aqui do painel, seja por esse padrão em duas cores, por esses detalhes cinzas aqui que eu acho muito mais de bom gosto do que o Black Piano que boa parte dos outros carros usam. Pelo ar-condicionado digital, que é apenas de uma zona, mas funciona muito bem, e por conta de todos os outros equipamentos que ele tem aqui, como por exemplo, o retrovisor eletrocrômico, o farol automático e várias outras coisas que na época eram um grande diferencial e novamente, assim como na segurança, mesmo hoje continuam sendo equipamentos muito bons. O teto solar ele é de série aqui nessa versão, assim como também na versão Storm, né, que é a versão 4x4. Mas o interior aqui da Titanium, com esses detalhes brancos um pouquinho mais discretos, me agradam mais do que na versão Storm, que tem aqueles detalhes alaranjados ali um pouquinho mais exagerados. E eu acho que isso vira quase o tema aqui da EcoSport, porque a central multimídia também foi um outro ponto que envelheceu muito bem. Esse carro aqui usa a central multimídia Sync 3 da Ford, né, que é sem dúvida na época o grande destaque do carro, né, a melhor central multimídia que tinha aqui entre todos os SUVs compactos ali na época do seu lançamento, e que mesmo hoje continua funcionando muito bem. Ou seja, é uma central multimídia que você tem Android Auto e Apple CarPlay com fio apenas, mas você tem aqui a funcionalidade e de uma forma muito rápida, né? Então você consegue mexer isso aqui de uma forma muito dinâmica, realmente sem problema nenhum. Para você voltar aqui para a central multimídia do carro mesmo, né, para o sistema operacional, é só você vir aqui e clicar no Sync. E aqui, inclusive, você tem uma visão muito parecida com o Android Auto e Apple CarPlay, onde você aqui do lado esquerdo consegue ver o mapa e aqui você consegue ver a música. Então você tem uma visão aqui de hub, né, que é muito bacana. É uma central multimídia que tem rádio AM e FM, que tem aqui conectividade também com o telefone, caso você queira ficar apenas no Bluetooth. E você tem aqui algumas configurações bem básicas do carro, da tela, nada muito diferente, mas você consegue mexer em algumas coisas aqui. O contraste dessa tela é muito bom, a profundidade de preto é muito boa, as cores são muito boas, então uma tela muito fácil de ver e que mesmo tendo esse detalhe brilhante aqui, né, esse acabamento brilhante aqui na parte da frente, ela não dá tanto reflexo quanto a gente vê em outras centrais multimídias. E claro, né, você tem aqui o ajuste do som do lado esquerdo, né, com aquela rodinha que mexe em volta, mas sempre mantendo plano aqui o que está no meio. Você consegue aqui mudar a estação ou a música que estiver tocando, consegue fazer os ajustes de play e pause aqui no meio, consegue ir aqui para o menu para as configurações aqui do som e você também consegue desligar a tela caso você queira. E é interessante mostrar, né, que algumas telas na hora que você desliga, ela não desliga totalmente, né, ela só fica preta, mas tem aquele contraste diferente, que parece que a tela está acesa. Aqui não, ela desliga totalmente, então dá uma impressão muito mais bacana. Sem dúvida alguma, a central multimídia aqui foi um dos pontos que mais envelheceu bem aqui dentro do carro. O ar-condicionado digital é de apenas uma zona e com esses controles muito intuitivos aqui na parte de baixo. Aqui, do lado direito, fica aparecendo qual que é a temperatura que você escolheu e você seleciona ela através dessa rodinha. Realmente um controle muito fácil de você mexer. Aqui, um pouco mais para baixo, você tem as duas entradas USB, você consegue desligar o controle de tração. Você tem aqui uma tomada 12 volts também, além das duas USB, e a manopla de câmbio, que, como eu comentei com vocês, não tem opções de trocas manuais, né? Você tem o Park, Ré, Neutro Drive, o modo Sport, e se você quiser fazer as trocas manuais, você faz aqui atrás do volante. Porta-objeto nesse carro deixa um pouquinho a desejar, talvez seja a parte aqui do interior do carro que mais envelheceu. Então você não tem um lugar muito bom para colocar o celular, né? Se você colocar aqui, você perde aqui os porta-copos. Se você colocar aqui na frente e tiver com cabo, ele não vai encaixar muito bem. Você tem aqui um espacinho onde seria para colocar a chave, mas que não cabe a chave presencial do carro, né? Então você fica com ela meio solta. Tem um porta-objeto um pouquinho mais fundo aqui, freio de mão mecânico e aqui um encosto de braço que muito inteligente a Ford fez em preto, exatamente porque é um lugar que suja um pouquinho mais, assim como o volante. Mas, em porta-objeto, o carro deixa um pouquinho a desejar. Ele tem um baita porta-garrafa aqui na porta também, mas um porta-luva muito pequenininho, assim como todos os outros carros da época da Ford, né? Você tem aqui um porta-documento na parte de cima, mas o porta-luva em si é um pouco pequenininho. Aqui em cima você tem um espaço que funcionaria como um porta-celular, né? Você consegue colocar
ele aqui, e talvez seja entre todos os porta-objetos aqui do carro, esse aqui eu diria que é o mais inteligente, porque ele é um pouco mais alto aqui na frente, então mesmo para um celular moderno, grande, ele continua muito bem encaixado aqui na frente. Como o painel do EcoSport ele é bem avançado, né, um carro que tem uma frente bem inclinada, acaba que o teto solar dele fica bem recuado aqui para trás. Ou seja, quem está lá no banco da frente aproveita pouco a iluminação aqui do teto solar, mas para quem está aqui no banco de trás, a sensação é muito legal. Então você tem um teto um pouco mais perto aqui de você, quase que uma sensação ali de um teto mais ou menos panorâmico, apesar de não ser um teto muito grande. Toda a temática aqui do banco traseiro continua muito parecida com a do banco dianteiro, né? Você tem aqui os detalhes pretos na porta, com um pequeno detalhe de couro aqui no encosto do braço, e os bancos, né, os assentos são em couro claro também. Eu, novamente, acho de muito bom gosto. O banco ele é bipartido, com 3 encostos de cabeça e também com 3 cintos de segurança de 3 pontos, o que reforça ainda mais o ponto da segurança, né? Lembrando que na época esses equipamentos não eram obrigatórios por lei. Isofix, para fixação da cadeirinha, a gente também tem aqui nessa versão. Falando sobre a posição aqui, né, do banco traseiro, ele é, sem dúvida alguma, um banco muito alto. Então dá para perceber como que mesmo o EcoSport sendo um carro alto, ainda assim eu tenho um espaço limitado aqui para minha cabeça. Muito por conta aqui também desse teto um pouco mais baixo por conta do teto solar. Mas esse aqui é o único ponto negativo aqui do banco traseiro, porque em todos os outros aspectos ele é muito bom. Então a gente tem um carro que é até com uma largura razoável, né? Você tem um espaço bom aqui para levar 3 ocupantes. Você tem um banco central aqui que não é muito mais duro do que os outros, então você consegue levar uma criança, ou até mesmo um adulto aqui no banco do meio, sem muito problema. O espaço para o meu joelho, principalmente por conta aqui desse banco mais alto, é excelente. Então eu tenho aqui 6, 7 dedos de distância entre o meu joelho e o banco da frente. E também com o banco na frente, mesmo na posição mais baixa, eu ainda tenho um espaço gigantesco aqui para o meu pé. Ou seja, é um carro muito gostoso de viajar aqui no banco de trás. O assento aqui é um assento bem inclinado, então você não fica naquela posição muito ereta, você fica numa posição um pouquinho mais relaxada aqui no banco de trás. E olha, realmente é surpreendente o espaço aqui na traseira. Quando você vê um carro com entre-eixos curtos, com dimensões tão compactas aqui em comprimento, o EcoSport parece ter um interior muito pior do que ele de fato tem. Ou seja, quem entrar aqui provavelmente vai acabar ficando feliz. E lá no porta-mala, hein? E aqui na traseira do EcoSport a gente tem o seu tão icônico step aqui pelo lado de fora. Visualmente é legal, né? Diferencia aqui o EcoSport dos seus concorrentes. Não me agrada tanto, mas ok, eu acho interessante. Mas pensando na usabilidade, não é das melhores, né? Uma coisa que é indiscutível é que, de fato, se você vai ter que trocar um pneu, é muito mais fácil você tirar ele daqui do que de baixo ou ali de dentro do porta-mala. Mas, por outro lado, você fica aqui com uma roda de liga leve exposta, com um pneu exposto, que vai ressecar o pneu com o tempo, que vai estar muito mais suscetível a roubo. Então, o proprietário aqui, muito inteligente, colocou aqui uma corda anti-furto, né? Até mesmo porque ele já teve um EcoSport anterior e ele já tinha sofrido com esse problema. Mas, por conta aqui desse step aqui numa posição um pouco diferente, a Ford acabou tendo que mudar um pouquinho a forma com que esse porta-mala abre. Vale lembrar que na época ali do CrossFox, por exemplo, você tinha um step que você puxava, colocava ele aqui para o lado de fora e aí você abria o porta-mala para cima. A Ford não. A Ford fez uma tampa que abre 100% aqui pela lateral. Então você tem um botão escondido aqui na lanterna que destrava e você abre o porta-mala. E com isso, você acessa aqui os seus 356 litros de porta-mala. Que aqui em cima a gente tem uma tampa daquelas móveis, né? Uma lonazinha só para tampar. E aqui embaixo um porta-mala com uma posição bem quadradinha. É até legal aqui que o proprietário deixou algumas coisas aqui da mudança dele pelo lado de dentro, então dá para ter uma visão boa aqui do que realmente cabe nesse porta-mala. E como ele é um porta-mala que não tem um step pelo lado de fora, você tem um assoalho aqui numa altura muito próxima aqui da parte de baixo, né? Realmente um porta-mala todo muito baixo, né? Muito fácil de você ter o acesso pela frente. E essa tampinha aqui, né, do assoalho, ela tem 3 opções de altura. Mas sinceramente, não serve para nada. Porque na mais baixa, tudo bem, você está na posição mais baixa do porta-mala. Você sobe para a primeira intermediária, você tem uma altura, sei lá, de um notebook, de um livro ali para colocar embaixo. E se você vai na outra posição aqui um pouco mais alta, ainda assim você não teria um bom espaço para colocar caixas aqui embaixo, né? Você acaba ficando só com um espaço ainda limitado. Ou seja, uma solução que não é tão inteligente assim. Passando aqui para a porta, né, a gente vê que ele não tem nenhum nicho, nem nada do tipo. A única coisa que ele tem é um ressalto aqui, né, para aumentar um pouquinho o porta-mala. E com isso ele chega nos 356 litros, que sinceramente não parece ter esse tamanho todo. E outro problema, né? Quando você fala do porta-mala que abre para cima, tudo bem que você precisa ali de um teto um pouquinho mais alto.
Mas quando você fala de um porta-mala que abre assim para o lado, igual o EcoSport, é bem esquisito. Vou até pedir para o Davi afastar um pouquinho mais ali, pegar o carro inteiro. Olha o tamanho que esse carro fica quando ele está com o porta-mala aberto. Ou seja, isso acaba te limitando bastante, né? Você não consegue ir no supermercado e parar o carro de ré, por exemplo. Você sempre tem que parar o carro de frente. Porque na hora que você for colocar as compras, você vai ter que abrir o porta-mala. E sem contar que na hora que você tiver que abrir o porta-mala, esse porta-mala vai ficar aberto no meio do corredor ali do estacionamento. Ou seja, a usabilidade é um pouquinho mais confusa, mas pelo menos você tem uma tampa que não é difícil de abrir. Não é uma tampa muito pesada e mesmo aqui numa subidinha igual a gente está, não é uma coisa que vai ser complicado de você usar. Realmente, não é o melhor dos mundos, não é um porta-mala muito de referência, mas no final das contas também não é uma coisa que chega a ser um grande problema, mesmo sendo talvez o pior das categorias. Bora então começar a nossa voltinha aqui com a EcoSport com toda a praticidade aqui de uma chave presencial, né? Então é só apertar um botão e com um convidado super especial aqui, o João Pedro. E aí? Bom demais, cara? Bom. João Pedro não é a primeira vez que participa aqui do canal, ele já apareceu ali também com o Nissan March dele, né? Há alguns anos atrás. E, inclusive, ele era o antigo proprietário do meu Clio, um Clio vermelho 1.0 que eu tive. Então, um participante antigo aqui já do canal. Bom, o Cliozinho faz falta. Cara, o Cliozinho era legal, né? É bom, né? Eu gostava também. E cara, me conta um pouquinho aqui da EcoSport, né? Não é a primeira vez que esse carro passa pela sua família, né? Esse carro aqui é o carro da sua mãe, né? Uhum. Mas conta um pouquinho de como vocês chegaram até ele, por que o EcoSport, o que chama atenção aqui nesse carro para vocês? Boa. A gente teve um Export já antes desse, do facelift anterior, né? A geração de 2014. Uhum. Então era um branco, 2.0 também, automático. Era o Power Shift na época ainda, né? Uhum. Mas era uma versão bem mais básica, era o SE. Então era um carro que não tinha banco de couro, não tinha multimídia. Era um carro bem mais simples, assim. A gente ficou com ele por uns 5 anos, mais ou menos, uns 4, 5 anos. Trocamos por um Sentra, ficamos pouquíssimo tempo com o Sentra. E aí a gente viu que a gente realmente precisava de um carro mais alto. A gente pega bastante estrada de terra com esse carro. Mesmo não sendo um carro que, né, a gente sabe, ele não tem um apelo tão aventureiro assim. Não é um carro 4x4 nem nada disso. Um pneu bem de cidade. Mas ainda assim é um carro que aguenta uma estrada de terra mais assim, né? Não tão esburacada, uma condição não tão ruim. Então pra gente acaba sendo um carro muito prático, assim. Então a gente ficou pouquíssimo tempo com o Sentra e acabou achando essa outra Export e trocando de novo no comecinho de 2020. Logo na época da pandemia, pegamos esse carro e estamos com ele até hoje. Legal. E vocês sentiram muita diferença, né? Porque a Eco antiga também era 2.0, mas era um motor diferente, era um câmbio diferente. E na prática, realmente muda muita coisa. Muda. Eu acho que é até o que a gente estava conversando mais cedo, né? O Power Shift, quando ele funciona bem, ele é um câmbio muito bom. Então, mesmo o outro carro tendo, sei lá, acho que 30 cavalos a menos, né, que esse, era um carro muito gostoso de dirigir. Claro que no final ali da vida dele com a gente, o câmbio já foi começando a dar alguns sinais de querer começar a patinar. Ele já tava um câmbio mais ruim, assim, de dirigir mesmo no dia a dia, mais agradável mesmo. Mas ainda assim era um carro muito gostoso. Mas ele faltava potência na estrada com o carro cheio, 4 ou 5 pessoas, carro carregado. Ele era um carro que já dava um pouco mais faltava mais fôlego, assim. Esse carro não, esse carro já é um carro bem melhor de estrada. Então, ele não é um carro muito potente, ele não é um carro muito forte. Nem a proposta dele? Não, né? Não é. Mas ele é um carro mais gostoso de dirigir no geral do que o outro Export que a gente tinha. Legal. E você comentou que vocês geralmente abastecem o carro com gasolina, né? Até por conta da autonomia um pouco maior. É um carro que vocês costumam pegar muita estrada com ele. E você percebe muita diferença entre álcool e gasolina no desempenho? Percebo, eu acho que principalmente em retomada e arrancada na cidade, até quando você exige um pouco mais do motor, quando ele está no etanol, ele é um carro mais que responde melhor, ele é um pouco mais esperto assim no etanol, mas ele prejudica bem no consumo. Então é um carro que ele não é econômico nem na gasolina nem no etanol, mas no etanol ele consegue ser bem pior. Então eu já cheguei a fazer 8, 9 com ele na estrada no etanol. Entendi. Na gasolina ele é um pouco melhor, ele costuma fazer 12, 13 andando tranquilo assim na estrada. Na cidade ele é mais gastão mesmo, independente do combustível. Ele não é um carro muito econômico não, mas ele ainda é muito melhor do que o outro Export que a gente tinha. O Power Shift tem essa
essa fama, né, de que carro dupla embreagem, às vezes, pelo menos eu já ouvi muito isso, não sei se é verdade até, que dupla embreagem gasta menos combustível, é um carro mais econômico e tal, não sei se isso procede de fato, mas a nossa outra EcoSport era um carro que bebia bastante, então fazia ali 3, 4 na cidade rotineiramente, assim, era bem ruim. No trânsito aqui de Belo Horizonte, né, com trânsito muito morro, ele sofria, né? Difícil. Os câmbios automatizados, no geral, né, eles conseguem ser um pouco mais econômicos porque ele não tem um peso do conversor de torque, né? Então o carro solta mais liso. Mas quando você coloca aí no meio do caminho o trânsito, a subida e a descida, ele já perde isso tudo, aí né? Complica, né? Ele complica porque ele fica patinando, é como se fosse segurando a embreagem ali nas trocas, né? O nosso, no final, dava pra ver que ele patinava mesmo, igual um carro manual, quando você pega ali um motorista que tá aprendendo a dirigir, e aí vai arrancar no sinal, ele dá aquela patinadinha e tal. O nosso EcoSport antigo, no final, ele tava mais assim. Então ele sofria um pouco mais em retomada, quando ele tinha que fazer uma redução mais brusca de marcha, você via que o câmbio dava uma engasgada ali, esse aqui não, já é um câmbio bem mais suave, mas realmente é um estilo bem diferente mesmo. Ele é um câmbio mais lento, as retomadas dele, ele demora mais tempo para poder reduzir a marcha, no geral é bem diferente, assim. Eu acho que como um todo, né, essa é muito a temática, né, o perfil, a personalidade aqui do Eco é muito ser um carro suave, né? É um carro muito suave, de estrada é um carro muito gostoso, assim. De suspensão suave, um carro que, por ser um pouquinho mais alto, né, você consegue passar ali com mais facilidade em buraco e tudo mais. Ele tem uma roda grande, né, um conjunto de roda grande que ajuda. Você tem uma direção aqui que é elétrica, é bem leve. Esse é até um ponto, né, que eu já critiquei em outros vídeos aqui do canal, muita direção elétrica do carro. A direção desse carro é muito leve. É muito leve. E na estrada, em velocidade alta, ela é leve até demais, eu acho. Entendi. Eu acho que ela é muito leve e ela não é artificial igual era do carro, porque a do carro era um pouquinho estranha. Que eu acho que é um meio termo legal, mas eu até percebi aqui nessa descida, a gente desce um pouquinho mais rápido, dá pra gente falar um pouquinho sobre como vai ser em velocidade. Mas é realmente um carro muito suave, né? O freio é muito bem dosado, o acelerador é muito bem dosado. Se você quiser resposta mais rápida, você tem aqui o modo Sport, né? Melhora as bem. Melhora bem. Melhora bem. Acho que se você tiver, por exemplo, numa descida de serra, né? Você quer manter a rotação ali mais alta, né? Você consegue segurar ele tranquilo. E é um carro que não é... O isolamento dele é muito bom, né? Então, por exemplo, o meu carro, na época que a gente comprou isso, esse carro era o March, né? Que já até passou aqui pelo canal também. E o March era um carro que, pro tamanho dele, ele sobra motor. Então é um carro que na estrada ele faz muito barulho. Ele anda bem, mas ele invade bem o barulho também dentro do carro. Esse EcoSport não, é um carro que é bem silencioso, tem velocidade mais alta. Quando você exige mais o motor, claro, ele dá uma gritada maior e você ouve melhor, mas realmente não é algo que chega a incomodar, não. Até porque é um motor que no dia a dia ele não vai usar rotações tão altas, né? Mas quando você pede um pouco mais de potência, ele vai subir, exatamente porque é um motor muito bom de alta, né? Então ele vai favorecer essas rotações. E, cara, é um carro realmente bem silencioso, né? Olha, 3.500 RPM aqui descendo de terceira pra segurar um pouquinho. Você quase não ouve barulho, né? É bem tranquilo. E assim, a gente não tá com o som ligado agora, né? Mas esse carro tem um som muito bom. A gente tava até comentando disso, né? Um som assinado, E que eu acho que até pra categoria mesmo não era algo comum de se ver na época. Não. Tinha ali, Volkswagen veio com som Beats depois, mas não era carros que estavam no nível... O de Cross, por exemplo, é um carro que tá acima desse carro, né? Sim. Então, era um som muito bom, assim, pra pegar um carro... Eu, por exemplo, quando eu tô dirigindo sozinho, eu tenho costume de ficar com o som no volume mais alto. É um som que não distorce em volume maior, então você acaba não ouvindo tanto o motor e também consegue ouvir o som num volume mais alto sem precisar ficar ali com o som estourado mesmo. E você até comentou, né, do som que no início da pandemia, né, teve um aniversário de uma amiga sua que você usou ele como carro de som, A gente usou ele como carro de som, a gente parou 3, 4, 5 carros assim na porta da casa dessa amiga e colocamos balão em todos os carros, aí esse carro tinha balão saindo pelo teto, foi super legal, assim, é uma forma diferente de comemorar o aniversário num momento diferente que a gente tava passando, né. E com um som que segurou muito bem, né. Com um som que segura muito bem, segura muito bem. Até foi interessante comentar aqui, né? A gente tá numa subidinha aqui, já na entrada aqui pra voltar pra estrada. E o câmbio ficou um pouquinho confuso, que foi uma característica que você tinha comentado, né? Ele fez uma redução, ele aumentou a marcha, ele viu que não conseguia, ele reduziu. Isso era uma coisa que o Power Shift não tinha, por exemplo. O Power Shift era um câmbio muito bom de dirigir, ele era um câmbio muito esperto, as retomadas dele eram muito rápidas, mas ele dava muito problema, né? Então esse carro foi uma das coisas que a gente notou, e até pegando, né, o Sentra que a gente teve no meio do caminho, que era um carro CVT, era um estilo, a gente pulou de basicamente as 3 possibilidades que a gente tinha de câmbio, né? Saiu de um automatizado, pegou um CVT e veio para um automático agora.
Então, realmente são estilos de dirigir até diferentes, né? Uhum. E qual que você gostou mais? Eu gostava muito do Power Shift, muito mesmo. Foi o primeiro carro que eu peguei pra dirigir depois que eu tirei carteira, foi o carro que eu mais dirigi por mais tempo, assim, peguei muita estrada com o Tracksport. Era um carro muito gostoso de dirigir assim mesmo, mas realmente pro final da vida dele já tava com a gente, ele já tava sofrendo um pouco, Esse carro aqui tá muito pouco rodado, né? 55 mil quilômetros, então é um carro que tá novo. E de manutenção aqui, o que vocês já precisaram de fazer? Ele nunca deu nenhum problema, então a gente comprou ele, né, com um problema. Ele tinha tomado uma batida ali na roda dianteira do passageiro, a gente teve que trocar o semi-eixo, ele teve alguns problemas com isso. Mas não é um problema do carro, né? Era uma coisa que realmente foi do ano anterior, dessa unidade em específico. Mas tirando isso, é um carro que nunca deu nenhuma dor de cabeça pra gente, além de manutenção básica. Então troca de óleo, alinhamento, esse tipo de coisa. Já caímos ali 1 ou 2 buracos com ele, já teve que trocar pneu, mas nada muito fora disso não. Essa questão do pneu é até curiosa, né? Porque tanto essa versão aqui quanto a versão Storm, que também é 2.0, mas com tração 4x4, você tem esse mesmo pneu 205 50 aro 17, que é um pneu, pneu muito baixo para um SUV, né? Então, se você tiver caído num buraco maior aí... É um pneu baixo. Já reza, porque provavelmente o pneu foi embora. Que assim, pra estrada, por exemplo, esse carro é um carro muito melhor do que o outro Export que a gente tinha, que era um pneu, uma rodada 16, era um pneu mais alto, esse carro é bem mais gostoso de estrada. Mas realmente pra realidade que a gente tem no Brasil de muito buraco, a gente pega muita estrada de terra, realmente é um carro que você sente bem mais dentro do que o outro. Mas, deixando muito claro que mesmo assim, ainda assim, é um carro com suspensão É um carro muito confortável. É um carro muito confortável. É um carro muito confortável. E até para finalizar aqui, né? O que você acha, assim, se você fosse falar de uma coisa para melhorar aqui nesse carro, o que você melhoraria? Eu acho que o câmbio, realmente. Acho que a resposta do câmbio é o que mais prejudica esse carro. O motor dele em alta responde bem, então é um carro que pra estrada, depois que ele tá embalado, você precisa fazer uma retomada, ele pega tranquilo, mas se você tá ali por exemplo, uma subida de serra, tá subindo Petrópolis, por exemplo, e aí você quer ultrapassar alguém, é difícil, sabe? Ele volta 3 marchas, esguela o carro até ele de fato pegar a potência e conseguir desenvolver. É um carro que o motor é bom, ele realmente tem a questão do consumo, né? Ele bebe bastante, mas é um carro 2.0, não é uma época diferente, né? A gente não tinha tanto essa coisa de motorização turbo igual a gente tem hoje em dia. Mas realmente acho que o câmbio é o que mais pesa nele. Fazer uma manobra aqui pra gente voltar. Bom momento também para comentar aqui que ele tem câmera de ré e sensor de estacionamento. E como é um sensor de estacionamento que vem de fábrica, você, apesar de não ver aqui na câmera o step, o sensor já considera ele nos bips, né? Então você não corre o risco de bater ali o step. E bora lá. Estou aqui no modo drive, não vou colocar no modo sport. Estou aqui de primeira marcha, vou esperar ele mandar uma segunda. Ó, tô na segunda, a 22 por hora na subida e vou pisar em 3, 2, 1, pisei. Reduziu. Cara, ele anda muito, hein? E você vê que ele mesmo sendo mais suave, ele dá um tranquinho, né, na retomada. Nossa, cara, mas anda quando muito, ele enche, né? ele anda bem. Ele anda bem. Ele anda bem. Ele anda muito bem, só que realmente, né, eu vi que ele trocou de marcha ali antes dos 6.500. Ou seja, ele não chega nunca naquela potência. Não chega. Anda bem, mas você não vai ter aqui os 176, 170 cavalos aqui em momento algum. Então, cara, muito obrigado. Valeu. Valeu pela participação, por trazer o carro aqui. Inclusive, boa escolha de cor, esse azul é maravilhoso. É bonito, né? E bora lá falar agora dos pontos positivos e negativos. Bom, e agora aqui que a gente já deu uma volta aqui com o EcoSport Titanium 2018, hora de falar os pontos positivos e negativos aqui do SUV da Ford. Começando pelos pontos positivos, sem dúvida alguma, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a dirigibilidade. É um carro muito gostoso, muito fácil de dirigir. É um carro que tem uma suspensão muito, muito boa, que continua sendo referência até hoje. É um carro que tem um motor com desempenho bem legal, longe de ser um carro com desempenho esportivo, mas que consegue cumprir muito bem a proposta dele. É um carro que tem um câmbio que é um pouquinho difícil, mas é melhor e mais confiável ali do que o Power Shift também. Uma direção que é muito melhor do que a gente encontra em outros carros da Ford. E uma sensação ali de freio de acelerador que realmente é muito boa. É praticamente automático, você senta nesse carro e você consegue comandar ele com muita facilidade. E além do bom desempenho, esse carro também para mim é referência em equipamentos. E esse ponto do equipamento é bem importante ressaltar
que ele, na época do lançamento dele, lá em 2017, 2018, ele era o melhor da categoria em disparado, e mesmo hoje, 5 anos depois, ele ainda tem um conjunto de equipamentos aqui que é destaque mesmo se fosse um carro vendido até hoje. Então, é um carro que tem uma central multimídia muito boa, essa Sync 3 realmente é um baita avanço. A gente tem ali também um painel digital, né, semi-digital, com computador de bordo, com controles muito fáceis e muito bom. É um carro que tem vários outros equipamentos aqui também, como por exemplo o farol automático, o retrovisor eletrocrômico, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores elétricos e basicamente um conjunto muito completo aqui de equipamento que sem dúvida é um baita ponto positivo na hora que você compara aqui a outros carros usados nessa mesma faixa de preço. E além de bons equipamentos, ele também tem bons equipamentos de segurança, que é exatamente o terceiro ponto positivo dele. É um carro que infelizmente nunca foi testado pelo Latch NCAP, mas que tem aqui uma plataforma moderna e que tem também vários equipamentos de segurança. Então, é um carro que tem ABS, EBD, 7 airbags, talvez um diferencial único aqui dele na categoria. Ele tem também o sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, piloto automático e vários outros pontos aqui de segurança muito legais. Além, é claro, de equipamentos que hoje são obrigatórios por lei e que na época não eram, como por exemplo, o encosto de cabeça para os 3 ocupantes do banco de trás, cinto de segurança de 3 pontos também para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether. Ou seja, um conjunto aqui de segurança muito completo que até hoje, para uma versão aqui completa, seria um conjunto legal. Mas é claro, todo carro tem os seus pontos negativos e não vai ser diferente aqui com o EcoSport. Primeiro ponto negativo dele, sem dúvida alguma, é o porta-mala. Bom, e aqui é até difícil de explicar o quantos problemas ele tem aqui no porta-mala, né? Porque primeiro de tudo, o acesso dele é muito difícil. Você tem esse porta-mala que abre aqui nessa forma de porta, acaba fazendo com que você limite bastante onde você consegue estacionar o carro. Então acaba que quando você vai ali colocar e tirar coisas, né, em casa, no supermercado, no shopping, você acaba tendo que parar o carro sempre de frente, o que é bem chato. E mesmo na hora que você abre o porta-mala, o espaço interno dele não é dos melhores. A litragem é até boa, né, 356 litros, não é uma litragem ruim, mas por conta dessa forma que ele é acessado e por conta do formato dele, ele acaba sendo um pouquinho limitante. Então, não é dos melhores porta-malas aqui da categoria, mesmo tendo uma litragem um pouquinho maior. E o segundo ponto negativo dele é o consumo de combustível. Então aqui a gente está falando de um carro bem potente, né, de 176 cavalos, mas que por outro lado não tem um consumo muito bom. E boa parte disso é por conta do câmbio dele. É um câmbio muito mais confiável, muito melhor ali do que o Power Shift, na hora que você pensa no longo prazo, mas que o seu funcionamento é um pouco mais confuso, ele deixa as marchas patinarem bastante, ele faz algumas trocas de ida e volta que seriam desnecessárias, né, que acabam atrapalhando um pouquinho de consumo, e que faz que no final das contas ele seja um carro que não é nem muito econômico na cidade e nem muito econômico na estrada. Mais ou menos ali em linha com o que você encontraria no Renegade 1.8, mas bem atrás ali de outros carros 2.0, 1.6 ou 1.0 turbo aqui dessa mesma categoria. Bom, e no final das contas, o Ford EcoSport aqui nessa versão Titanium 2018 é um excelente carro. Seja por ter bons equipamentos de segurança, por ter um bom motor, por ter um câmbio confiável, um conjunto realmente bem legal e um carro que hoje você consegue comprar aí por volta de 75 ou 80 mil reais, ou seja, 10, 15 mil reais a menos do que qualquer um de seus concorrentes. Seja um Renegade Limited, um HR-V nas suas versões mais completas, um Kicks na sua versão mais completa, ou seja, um pacote muito legal, por um preço bem interessante e um carro que vai ser muito agradável de dirigir no dia a dia. Tenho certeza que muitas pessoas vão ter um pouco de receio sobre manutenção, né? Seja porque a Ford saiu aqui do Brasil ou por conta ali da má fama que tinha a versão com motor com câmbio Power Shift automatizado. Mas aqui, sinceramente, não tem muito por que ter medo. É um câmbio confiável, é um motor confiável, é um carro que tem peças de equipamentos aqui a rodo, porque é um carro que vendeu bastante. Ou seja, apesar do receio ser um pouquinho justificado sim, na prática não é uma coisa que vai fazer falta no dia a dia. Ou seja, recomendado aqui, sem sombra de dúvidas. E espero que vocês tenham gostado aqui da nossa avaliação do Eco Titanium. Aqui no canal a gente também tem a avaliação do EcoSport Storm, que é essa mesma versão aqui com motor 2.0, mas com câmbio e tração 4x4. E a gente tem também a avaliação ali do EcoSport 1.5 SE, a versão mais básica aqui dessa mesma geração. Então, não deixe de se inscrever no canal, assista as outras versões aí caso você queira conhecer mais o EcoSport. E a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto
E também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.